Amém, meus irmãos. Então aqui mais uma vez, irmão Lucas aqui na voz, certo? Jogando e pregando no Monster Hunter, que, cara, esse jogo aqui, enfim, basicamente tô viciado nele, na moral mesmo. E bom, né, meus irmãos, eu queria aqui, né, deixar uma passagem em Gálatas, né? E cumprimentar todos aí, né, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E bom, meus irmãos, passagem poderosa aqui, tá? E que infelizmente muitos não estão seguindo, né? Tanto os caras que estão pregando, como o restante aí que tá seguindo, né? Enfim, vou estar lendo aqui, né? Somente alguns versículos de Gálatas, né? Que vai deixar bem explícito aqui o que está acontecendo nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, porque persuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? É uma pergunta aqui, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso aqui é interessante, a gente vai voltar nessas partes aqui, certo? É somente uma introdução. Mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus. Pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Minha leitura também, cara. Nossa. Se bem que a questão aqui a letra é tão pequena que a gente já vê se embaralha tudo. Mas enfim. Deu pra entender aqui qual é da questão, né? Deu pra entender nitidamente. Porque basicamente, né? O apóstolo Paulo aqui tá falando a respeito de algo que acontece nos dias de hoje, né? Que o foco principal é justamente esse. De um evangelho que está sendo ensinado, que está sendo pregado, mas que não é o evangelho de Cristo, né? Por exemplo, né, eu tava vendo aquela questão lá, né, da moça que se envolveu com o mendigo. Vocês estão ligados nessa questão, né? Não vou tocar no assunto aqui porque não vem ao caso. Porém, né, a moça tava falando ali a respeito de que o propósito era ficar milionária, que Deus tinha um propósito de ficar milionária, que não sei o quê. E muitos, né, vão nessa intenção. Querem servir a Deus com esse intuito de ganhar dinheiro, de ganhar fama, de, enfim, ter uma vida confortável. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, é completamente o oposto, meus irmãos. Quando a gente vai para a Bíblia, mano, é pancada, velho. Te ver, assim, pessoas ali que estão fazendo as coisas certas, que estão pregando, abençoando, sendo perseguidas, né? O próprio apóstolo Paulo fala que nós somos pequenos cristos. Não que a gente seja especial, mas ser pequenos cristos no sentido de estar na mesma missão que Cristo, na mesma intenção que Cristo. Ou seja, mano, se crucificaram Cristo, se possível vão crucificar a gente também. Tá ligado? Então, cara, o evangelho, primeiramente, ele é sim, é uma coisa linda, tá ligado? Porém, é doloroso, não é fácil. É fácil pegar uma Bíblia e ir para a igreja, mas não é fácil eu viver o Evangelho de Cristo. Entende? Até porque vai envolver batalha interna, enfim. Vai dar vontade de voltar atrás, mas aí é outra questão, é outra pregação, né? E, né, pra não perder ovelhas, né? Pra não perder dinheiro, pra ser sincero, porque o evangelho que é pregado nos dias de hoje não visa as almas, a salvação, visa o lucro financeiro, certo?
O que é completamente oposto ao evangelho de Cristo, o que é completamente oposto ao evangelho que Paulo tá pregando aqui, né? E bom, aí que vem a questão, né, que está sendo pregado um evangelho completamente corrompido. E muitas pessoas, por falta de conhecimento, por falta de ler a Bíblia, né, estão caindo nessa. Às vezes é por pura ganância, mano, é o que é mais cômodo, tá ligado? E convenhamos, às vezes é por caráter mesmo, né, porque, mano, pela lógica, uma pessoa que é batizada, que é convertida, mano, é lógico. Vem a tentação, né? Que a tentação basicamente é algo que você não quer fazer, mas a oportunidade é lançada ali toda hora. Nós somos seres influenciáveis. A fé vem pelo ouvir. E se a fé vem pelo ouvir, a tentação vem pelo ouvir também. Então aí que vem a questão, o que que a gente alimenta mais? Se é a nossa fé em Cristo ou se é, né, as coisas do mundo. O que que a gente permite chegar ao nosso coração? Né? Por isso que muitas vezes a gente acaba ali vacilando. A gente permite que essas coisas cheguem a nós. Mas também a contraponto é o tipo de coisa que é jogada pra gente o tempo todo. Ou seja, vai ser uma batalha, tá ligado? E é isso que os caras não vai pregar também, meu. Essa que é a questão, tá ligado? Porque se você prega uma parada dessa, mano, meu, vai ter gente que vai olhar e vai falar, ah, não é pra mim, não tenho por que eu ser cristão e tudo mais. Só que se você chega e manda na lata, tá ligado? Que não, se você seguir aqui, Deus vai abençoar. Se você der não sei quantos de dinheiro, Deus vai abençoar também. Mano, o pessoal vai nas ideias. Só que esquece dessa questão, mano. Que o fundamento do cristão é a Bíblia. Entende? Né? Aí tem a questão, né? Tipo, buscar o conhecimento na Bíblia e tudo mais. Deus fala através da Bíblia com a gente sente o Espírito Santo. Deus nos usa para pregar também, né? E bom, meus irmãos, né? É um dos pontos que eu queria deixar aqui, né? Que a gente não venha assim corromper também, que a gente venha buscar a verdade, pô, né? A gente não só venha buscar a verdade, mas viver em verdade também, porque é mais complicado, né? É a mesma coisa, digamos que eu tô falando de Cristo pra vocês aqui, tô pregando bonitinho e tudo mais, e vai ver a minha vida toda bagunçada. É aí que vem a questão, mano. O que converte de verdade não é simplesmente a Bíblia, tá ligado? Até porque quem tá no mundo não lê Bíblia. Ponto. Mas essas pessoas que estão no mundo, elas leem a vida do crente. Aí que vem a questão, né? Que se a gente estiver fazendo tudo errado, o pessoal vai olhar, vai debochar, vai fazer piada. Outros, né? Que já estão numa intenção um pouco mais pura, vão olhar e não vão esse sentido, né? De seguir. Vão pensar, pô, se é pra seguir a Cristo dessa forma, é melhor ficar aqui do jeito que eu tô, né? E bom, infelizmente, né, essas pessoas causam isso no mundo, causam isso nas pessoas. Porém, é nossa função, né, fazer o oposto, gerar Cristo nas pessoas, nas vidas, né, influenciar Jesus nessas vidas. Amém, meus irmãos? Então aqui, né, que vem aqui no versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo vos anuncie o teu evangelho, ainda que já tenha anunciado. Ah, não, aqui no versículo 7. Mas o versículo 8 é interessante, a gente vai chegar nele. Se bem que eu já dei uma pincelada, né? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então no versículo 7 tá tocando nesse assunto, né? Enfim, a gente vai ver várias ramificações aí, né? Evangelho para não sei quem, evangelho para tal tipo de pessoa, evangelho para outro tipo de pessoa, sendo que o evangelho é para quem quer se arrepender, mano. Entende? O evangelho é para encontrar com Cristo. Nega a ti mesmo, pega a tua cruz e siga-me. É esse o evangelho de verdade, né? É algo que nos confronta, né? Até porque o errado da história somos nós. A história, mano, é engraçado, velho. E quando você se depara com a presença de Cristo, você entende a Bíblia. Tem uma galera que fala que quando você entende a Bíblia, você vira ateu. Mano, nada a ver, velho. Quando você entende a história, você vê que você precisa de Cristo o mais rápido possível, velho. Entende? Eu já toquei nesses assuntos aqui, não vou tocar agora, senão vai ficar muito extenso, né? Mas é aquela questão, né? Que através de Satanás tentando Adão, e Adão comeu o fruto, desobedeceu a Deus, através disso, né? O controle foi dado pra ele, e corrompeu tudo, mano. Por isso que o mundo tá desse jeito que tá. Amém? Mas, né?
Mais pra frente a gente toca nesse assunto. Vou gravar um vídeo de 2 horas falando sobre isso, mano. Porque esse assunto é interessante, né? E aqui vem a questão, né? Se você falar que tá errado, né? Se você apontar o erro, não só o erro das pessoas, mas seu também. Vai vir gente falando um monte de besteira, mano. Vai vir uns caras falando, não, que não é assim, você tem que ser feliz e que não sei o que, você tem que parar de julgar os outros, sendo que, velho, nada a ver. A parada é Jesus Cristo, mano. Perfeito é ele. Nós não somos. Porém, mesmo assim, ele foi misericordioso e se entregou numa cruz por amor a gente. Esse que é o ponto, né? E aqui, né? O versículo 7 a gente já falou aqui a respeito da galera que quer modificar o evangelho e tudo mais, né? Mas ainda que, o versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja falso, não presta, não serve de nada, é só para enganar. Amém, meus irmãos? E a gente vê muito isso daí, o pessoal falando, ai, é que chegou fulano e profetizou e que não sei o que, velho. Antes de mais nada, a gente não é... Como é que a gente não julga o profeta, a gente julga a profecia, tá ligado? Porque pode sim, mano, né, do cara vir ali, numa intenção, né, é mais zoado e tudo mais. Enfim, é na sacanagem, tá ligado? Então a gente esquece a pessoa, a gente vê o que a pessoa entregou ali. Amém, meus irmãos? Até porque julgar é... Quem julga é Deus, a gente não. Mas, pô, o cara veio. Ah, não, mas é isso que eu vejo você com uma Lamborghini que não sei o que. Ah, já desconfia, fi. Agora, quando é papai do céu falando, é outra história. E outra, você sente que é Deus falando com você, mano. O negócio é outro nível. Né? O versículo 9, assim, né? Assim como já vou... Calma, eu sempre me atrapalho nesses negócios aqui. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, mano, além do que já recebestes, isso aqui é Bíblia, mano. Tudo que foge da Bíblia não é evangelho. É coisa do homem, é coisa, sei lá, mano, de espírito. Espírito não, é demônio, a real é essa, mano. Porque tem uma galera que vem, né, com esse papo que viu o anjo, que não sei o que não sei o que lá. E bota essa experiência acima de Deus, mano. Tá ligado? Só que a questão é essa, que a gente venha a ser inteligente, que a gente venha a se pautar na Bíblia. Amém, meus irmãos? E aqui o versículo 10, né? Porque persuando eu agora, isso aqui é forte, a homens ou a Deus. Ou procuro agradar a homens. Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mano, aqui tá falando entre ter dois tipos de servidão no caso, né? Ou serve aos homens, ou serve a Jesus. Os dois não dá. E aí que vem um ponto interessante aqui, tá ligado, mano? Vem um ponto forte nessa pregação aqui. Que muitos estão deixando Cristo de lado, né? Estão deixando Cristo em último plano e estão dando prioridade, né? Para os homens, para servir a homens, ou seja, para servir influenciador, para servir a mídia. Mano, você é louco. Eu não vou citar aqui não, porque vai ficar um negócio meio, né? Mas enfim, né? Pastores aí, ou ex-pastores, tá ligado? Os caras literalmente joga Cristo fora para agradar a população, tá ligado? Para agradar massa de manobra. Que a real é essa, mano. Que Cristo não tem nada a ver com política, mano. A gente tem nosso lado político e tudo mais, mas, mano, a palavra não tem nada a ver com o lado político. Entende? É importante sim te defender dessa fé e tudo mais. Só que não tem nada a ver com o que os caras fazem. Deixa Cristo de lado, tá ligado? Para abraçar uma galerinha que tem aí. E sabe o que é engraçado? Que se deixasse só Cristo de lado, beleza. Só que não, mano, os caras pegam pra bater, velho. Entende? Então, meus irmãos, é uma parada assim que é pesado. E é uma galera que tem potencial, pô. É uns caras que prega bem, que tudo mais. Só que ao invés de servir ao reino, prefiro servir ao homem.
É aí que vem a questão. Por quê? Porque se deu conta do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não vai dar casa, não vai dar carro, não vai, sei lá, te deixar milionário. O verdadeiro evangelho vai salvar vidas. É claro, pode ser abençoado sim e tudo mais. Só que a prioridade é resgatar as vidas que estão lá fora. Amém, meus irmãos? Enfim, é aqui, né? Mas faço vós saber, versículo 11. Mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E é o que acontece em nossas vidas, mano. Porque se eu tô aqui falando de Cristo pra vocês, né? É porque eu já tive experiências com Deus. E se vocês estão aí me ouvindo até agora, é porque vocês já tiveram experiências com Deus também. Ou estão procurando ter. E aí que vem a questão. Deus se revela. Você vê que a Bíblia não é mentira. Você vai buscar mais, entende? Aí que vem a questão. Você vai querer pregar. Você vai falar daquilo do que o seu coração tá cheio, que é Jesus Cristo. Enfim, né? O mundo faz a parte dele e a gente faz o contraponto. Amém, meus irmãos? Então, basicamente é isso que eu queria trazer aqui, esse videozinho curtinho, tá? Então, vai dar uma baixada na frequência, né, dos vídeos, pelo menos até o final dessa semana, né? Porque eu tô de mudança, quer dizer, já me mudei e tudo mais, só que até arrumar as coisas aqui, vocês estão ligados como é que é, né? Enfim, meus irmãos, vou trazer uns videozinhos curtinhos durante a semana e tudo mais, e depois a gente retorna, né? Com a gameplay de Dark Souls pra finalizar, né? E vou dar continuidade na de Bloodborne também, né? E tem esse Monster Hunter aí que, meu amigo... Ô, mano, foi uma grata surpresa esse jogo, na moral. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu comprei esse ano. Jogo maneiro, mano. Recomendo. E se pá, né? Enfim, né, mais pra frente, quando tiver tudo arrumadinho, fazer uma livezinha com vocês aí, jogando e tal. E é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e mais uma vez, obrigado.